Direita, sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano de esperas. Se há canção que podemos associar ao 25 de Abril, ou àquilo que antecedeu o 25 de Abril, é sem dúvida nenhuma a Tourada. Com a música de Fernando Tordo e letra de José Carlos Ari dos Santos, ganhou o festival de 1973, Festival RTP da Canção, foi lá fora, para escândalo de alguns e para espanto de outros, e sem dúvida nenhuma que nos alertou para uma abertura em termos da música e das canções que não estava na cabeça das pessoas que assistiam ao festival. Pelo menos não estava com muita frequência. Fernando, como é que nasceu esta canção? Bom, antes de começar, muito obrigado por este convite. Fiquei muito surpreendido, jogava que vinha dar uma entrevista, assim, tu a escrever e tal. E afinal não, é aqui uma coisa radiofónica mesmo. Bom, eu escrevi 4 músicas para as quais o Ari dos Santos posteriormente escreveu os textos. Era o nosso processo habitual de trabalho. Eu raramente musiquei do Ari dos Santos, muito raramente. E então tinha estes 4 temas e deixei ficar este tema da Tourada pela sua característica, porque eu próprio, de facto, sabia, tendo feito a música, tendo composto, eu sabia que era um tema completamente diferente, deixei ficar para o fim. Recordo, como há pouco apontávamos aqui em off, recordo que foi gravado na sala dos veludos da tia, como ele dizia, os veludos da tia, coisa que aconteceu pouquíssimas vezes e dá-me a impressão que até terá sido só esta vez. E então, tínhamos acabado de fazer, eu creio que ele tinha acabado de escrever a Carta de Longe, terá sido nessa noite também, e de certeza a Tourada. Já toca lá a música. E eu preciso tocar a música. E diz ela assim, o que é que isto te faz lembrar? E eu disse, faz-me lembrar uma tourada. Bem, mas quer dizer, convém alguma seriedade, já que vai escasseando. Eu vou dizer, eu disse que era uma tourada, porque para mim, eu não sou de tourada, não sou de facto. Não sou sequer... Era o som, era o ambiente da canção, da música. Não sou admirador. Mas há uma parte do espetáculo da tourada que para mim é absolutamente fascinante, que é aquilo que se chama as cortesias, que é o início da tourada. Aquele desfile, aquela entrada daqueles cavalos arranjados, o aspecto quase, não é luxuoso, é o aspecto inteiro, cheio daquela cor, aquela... É uma coisa que eu gosto. E então eu disse assim, a mim faz-me lembrar uma tourada. Porquê? Porque há aqui qualquer coisa tilintante. Quando a gente chega ao chamado refrão da cantiga, há aqui qualquer coisa de muito tilintante, de muito brilhante, passa a expressão, e eu disse uma tourada. Diz ele assim, mas eu não sei nada de tourada. E digo eu assim, mas sei eu. Porque eu, em miúdo, via na televisão as transmissões em direto. Aquelas transmissões que havia das touradas. Começaram a ser transmitidas logo muito cedo, então se a televisão é de 57, 58, RTP, muito logo a seguir começam as transmissões em direto das touradas no campo pequeno. Sim, aquilo tinha um léxico muito próprio, não é? Tinha. E como tinha, o Zé Carlos assim, não percebo nada, e eu digo, percebo eu, porque via de facto estas transmissões e aquele vocabulário, aquele léxico, como tu disseste muito bem, tem qualquer coisa de novo, ou quer dizer, de certo modo de misterioso. A gente sabe lá o que é um derrote, a gente sabe lá o que é o engano. E eu, sabendo estes termos, ele disse que não sabia, e eu peguei numa folha de sebento, aquelas folhas amareladas onde ele escrevia. E escrevi tudo. E então, quando cheguei ao fim, a última palavra que eu disse foi inteligente. E ele olhou para o papel, leu tudo e chegou ao fim e disse assim, há um inteligente na tourada. Coisa que o animou, não é? E eu disse, mas que é o inteligente? O inteligente é o homem que coordena e que manda na tourada, de facto. Né? Tem um trompetista ao pé de si e a tourada é dirigida por toques, que são mais ou menos identificados. O mais famoso de todos é justamente este, que eu posteriormente disse ao Pedro Osório, e o Pedro Osório perguntava, como é que eu vou começar isto? E eu disse assim, começa com aquele toque. Com esse toque. Este toque é o toque à entrada dos forcados. E eles saltam a barreira para dentro. Bom, ele ficou completamente eletrizado com a ideia de haver um inteligente, né? E começou a escrever.
Não importa, sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro. O ombro a ombro é uma forma da tourada, é uma das artes da tourada, é o torear ombro a ombro. São 2 toureiros, toreiam ombro a ombro. Ninguém nos leva ao engano. O engano é o capote. Não é? Tudo tem o seu sentido. Só nos podem causar danos esperas. As esperas são as esperas de gado normais do Ribatejo e também dos Açores, das ilhas dos Açores, de algumas ilhas dos Açores. Bom, e portanto aquilo vai para ali fora, pum, 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 e ele vai gastando o léxico, vai gastando, não importa só o camarote, com bandarilhas de esperança, afugentamos a fera. Nós estamos na Praça da Primavera. E estávamos, embora fosse uma primavera meio E esta primavera, tosca, ao que muita gente não é dita no sentido, é uma outra primavera. Não é a primavera do Marcelo Caetano, a chamada primavera marcelista, mas não é essa. Eu posso garantir que não, embora seja o sobrevivente, não estava mais ninguém a assistir, mas eu posso dizer que não. Nós estamos na Praça da Primavera. Com bandarilhas de esperança, afugentamos a fera, nós estamos na Praça da Primavera. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar danos esperas. Entram guizos, chocas, capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Isto era uma raivinha que ele tinha com os poetas, aquelas guerrinhas do Ari. Entram espadas, chifres e derrotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas, e só ficam os peões de brega, que era uma coisa que eu não sabia o que era, os peões de brega, cuja profissão não pega. Exatamente. E é curioso como este pega serve aqui para mais do que para tudo. Coisa, não é? O que é curioso nisto tudo é que, apesar de pegar no léxico da tourada, sim, acaba por ter sempre uma segunda leitura. Claro, quase sempre. claro. Não é? Verso a verso. Vamos vendo, e quem queira ler isto pelo lado de está aqui uma coisa a falar da ditadura, acha que é, não é? Sim. Quem achar que é a falar da tourada também pode achar. Portanto, é uma coisa toda ela feita, faz que anda, mas não anda, de vez em quando avança, de vez em quando recolhe, deixa ficar as pessoas. Mas a primeira leitura, como tu sabes, por causa da escandaleira que deu logo a seguir, a primeira delas foi com os toureiros, com o ambiente, com as pessoas, claro, com os aficionados, com tudo isso, não é? Que não acharam graça alguma das coisas, não é? Perante uma audição de 3 minutos, que não tem repetições, este texto não tem repetições, portanto vai todo escorrido de cima a baixo. Quem leva com isto a primeira vez, e se é uma pessoa das touradas, aquilo que deduz rapidamente é assim, são estes tipos a meterem-se com as touradas, a gozarem com o ambiente das touradas. E outros achavam que eram estes tipos a meter-se com a ditadura. E outros achariam, mas vou-te dizer naquele tempo poucos, porque não era fácil, perante uma só audição, embora eu tenha repetido na mesma noite, porque ganhou a canção, tive que repetir, mas isto ainda deixou ficar um certo amargo de boca a muita gente. E então, depois demorou muito tempo. Eu dá-me a impressão que há o primeiro desbloqueio que há publicamente de que não é uma coisa conjunturada, é feito por um homem que foi cabo dos Forcados Amadores de Lisboa, Nuno Salvação Barreto. É este homem que, à minha frente, eu assisti num espetáculo que houve logo a seguir no Coliseu dos Recreios. Eu era amigo de 2 dos Forcados que estavam a fazer tropa simultaneamente comigo, que tinham feito tropa simultaneamente comigo, e ele diz publicamente à frente de quem estava assim, tu desculpa, eles tratavam-se por tu, conhecer-se-iam, tu desculpa, mas isto houve aqui mal-entendidos, a tourada tem muita graça, porque de facto é pronto, aí já estava um bocadinho descapitado, mas o facto de ser um homem, uma figura tão importante como o Nuno Salvação Barreto, a dizer isto. Aliás, há um outro que eu vou dizer aqui, não sei se alguma vez disse isto publicamente, mas a memória vai ser, há um grande toureiro que é o único homem, dentro de todos os toureiros, que diz, atenção, que há outra leitura disto, convém não nos precipitarmos. Esse homem chamou-se Diamantino Viseu. Foi um grande toureiro português, um homem muito famoso naquele tempo. E este homem, de facto, assumiu também publicamente que, enfim, havia que fazer outra leitura, porque se calhar não era bem assim. Bom, nesta feitura da tourada, aquela coisa acabou e nós ficámos, como estavam prontas as 4 canções, ficámos a olhar para aquilo. É claro que isto era sempre tudo muito acompanhado com muito gin tónica e com muitos cigarros, não é? As mentes, como as coisas resultavam bem, os trabalhos comigo e com ele normalmente resultavam bem. E, portanto, estávamos todos satisfeitos, muito contentes, mais um gin tónico, mais uns cigarros, e agora, o que é que a gente faz? A gente manda isto porque a malta começou-se a rir, começámos a perceber do efeito que isto tinha, e depois lembrámos de uma coisa engraçada.
é que estávamos em 1973, a gente não sabia o que é que ia acontecer. Mas tínhamos, na realidade, a prova é o apuramento desta canção para o Festival da Canção. Claro. A prova é que isto estava a abanar por tudo quanto é sítio. É verdade. Objetivo ou subjetivamente, não interessa. Isto abanava. Porquê? Porque esta pergunta constante, mais de 50 anos depois, ainda há pessoas que me perguntam como é que não sei... Mas eu não sou da censura, porque é que me perguntam a mim porque é que passou na censura? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma vaga ideia sobre isso, mas não posso garantir que ela seja certa, e tenho e mantenho. Não a digo por respeito à pessoa em questão, mas há uma coisa muito próxima do que possa ser a realidade, porque isto teve que passar pelo topo da hierarquia da RTP. Mas houve alguma pressão, no sentido dela não ir lá fora, inclusive, ou fazer um mal-entendido e tal? Houve uma pressão, da qual há uma testemunha que eu sei, que é um homem que felizmente está entre nós, o Jorge Costa Pinto, o mestre Jorge Costa Pinto, sim. Que está com 90 e tal anos, não é? E que creio que na sessão que houve no dia a seguir, pôs-se em causa a passagem da Tourada à Eurovisão. E ele é uma das pessoas, eventualmente, ou a única ou uma das pessoas, que se insurge contra isto e diz assim, só o que faltava, quer dizer, com o prestígio completamente abalado que o nosso país tem à escala internacional. Apurar-se em Portugal uma canção e dizer-se que afinal não pode ir por causa da censura... O escândalo era maior, não é? Quer dizer, era... O escândalo era maior. Agora, há uma coisa que eu te queria perguntar, e estamos perto do fim, que é a tua colaboração com o Ari dos Santos tinha começado antes. Sim. Aliás, já há uma canção dele... Sim, já tínhamos feito o Cavalo à Solta. Desde 69. Cavalo à Solta já é de 71. Desde a Maré Vida. Antes, sim, não é? não Portanto, começou por aí fora. Exato. E a entrada do Ari dos Santos no Festival da Canção obrigou também um bocado a olhar para... Ou seja, as canções terem um papel mais inteligente, digamos assim. Sim. Eu costumo dizer que quando o Ari dos Santos entra no festival, faz um marco, que costuma-se dizer, é onde o vento dá a volta. Não é? E esse marco chama-se José Carlos Ari dos Santos. Deve ser exclusivamente a ele. Com outros textos já com alguma qualidade no festival, está fora de causa, mas há uma escrita. Mas ele introduz uma é ele que a introduz. Quem faz um filho fala por gosto. Já Simão de Oliveira, desfolhado, e portanto, e algumas outras mais ou menos encapotadas, o Cavalo à Solta. Sim, e havia várias, até mesmo a Carta de Longe, que é gravada... A Carta de Longe, não é? Que é gravada aqui, aí e que foi no mesmo festival, ficou em quinto lugar. Que eu cantei juntamente com a Tourada, porque eu não estava à espera de tudo menos ganhar o festival, cantei duas para não cantar três ou quatro. Tinha logo assim, a morte não temo, não tremo de medo, que venha ao silêncio, que venha ao degredo, não é? Que é uma coisa... Não serei cativo, não serei... Exatamente. Agora... Que papel é que tu achas que, no geral, não olhando só para isto, mas para as canções todas, que as canções tiveram no fermentar da queda da ditadura? Muito grande. Eu vou-te dar um exemplo. Eu chego ao ensaio, ainda era no estúdio da Tobis, cá em baixo, na Alameda da Linhas Torres, eram os estúdios da Tobis, cá em baixo. Tobis do cinema. Exatamente. E estávamos a ensaiar porque tinha uma sala muito grande. E eu recordo de ter chegado ao ensaio e ter pegado num molho de papelada que estava agrafada, que eram os textos todos das canções. E tive muita curiosidade em ir ver o que era o texto da canção de Madrugar. E quando cheguei à última folha, porque estava separada, era a última folha, leio assim: então, nem choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem secas, nem farsas, nem fomes, nem secas, nem farsas, nem forcas, nem farpas, nem feras, nem ferros, nem cardos, nem dardos, nem trevas, nem gritos, nem pedras... E eu pensei cá para mim, miúdo, mas pensei cá para mim, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque era evidente, para mim, era evidente que o festival estava entregue, quer dizer, porque era uma originalidade absoluta. Quer dizer, o que é que estão estas palavras, isto de matraquear, pá. Só de ler a gente já fica quase angustiado. O que é que estamos aqui a fazer? Isto já ganhou. Curiosamente não ganhou, mas é uma canção de sempre, da autoria do Nuno Nazário Fernandes e do Ari dos Santos, mas só nesta leitura, só aqui se percebe que há qualquer coisa que está a acontecer com a nossa língua, e isso deve-se, evidentemente, ao José Carlos Ari dos Santos e a mais ninguém. E com certeza que os compositores, os da música, terão alguma coisa a ver com isso, dado que as ilustram e ilustram os textos com música. Mais difícil ainda, para terminar, é que estes textos do Ari dos Santos não foram musicados, não eram poesia dele, foram escritos para música previamente estabelecida. E é aqui que a gente... Enfim, eu me levanto sempre, apesar da amizade, da longa amizade com ele, me levanto sempre e faço continência, tiro o chapéu, porque realmente é único. Infelizmente, não tem substituição até hoje. Fernando, muito obrigado. Obrigado por esta conversa. A Tourada vai continuar a ouvir-se
por muito mais anos. Tá, eu é que agradeço muito, Nuno, a ti e ao público, e ao Jornal Público, continuar a fazer-nos companhia, aconteça o que acontecer, isso é fantástico. O público fica no ouvido.